Olá, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Cálculo 1. Eu sou a professora Aline Rosseto e nós tivemos semana passada a nossa primeira aula. Hoje será então a nossa segunda aula da disciplina. E na aula de hoje nós vamos ver algumas características de função, o que é uma função afim, uma função quadrática, dando continuidade ao que nós já falamos na aula anterior. Então, você viu algumas características de função e que ao longo das nossas aulas nós vamos falar dessas funções, uma função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, e ver características dessas funções ao longo das nossas aulas, ok? Então, para a aula de hoje, eu trouxe essa ideia da função afim e também falaremos da função quadrática. E aqui é importante nós sabermos diferenciar esses dois tipos de função. Uma que pode ser também chamada de função polinomial do primeiro grau e a outra função polinomial do segundo grau. Mas o que é uma função afim, né? Então, quando a gente fala em função, é importante nós nos atentarmos que a ideia de função, ela modela, ela explica diversos fenômenos, diversas situações que a gente tem no dia a dia. Então, por isso é importante falar de funções. Seja a função afim que modela uma situação de uma corrida de táxi, uma função quadrática que modela o caminho ou a trajetória que uma bola vai percorrer, ou um objeto, uma função exponencial que vai modelar o crescimento de uma população, uma função logarítmica que pode modelar o comportamento de uma bactéria ou uma substância. Uma função trigonométrica que pode modelar uma oscilação de uma onda. Então, a gente tem muitas situações. E quando a gente fala no cálculo, o cálculo 1, ele tem essa ideia de trazer essas características básicas de função, ok? O que é uma função? É uma relação. Mas o que é uma função afim? Vai ser uma relação entre dois conjuntos. Aqui, nesse caso, é uma função que relaciona o conjunto dos números reais com o conjunto dos números reais. Ela é chamada de função afim ou polinomial de primeiro grau quando existem dois números reais, a e b, tal que f de x é igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. Essa é a representação de uma função polinomial do primeiro grau. F de x igual a x mais b. Veja, a e b são números reais. O que significa ser número real? Significa que ele pode assumir qualquer número. Ele pode ser 2, ele pode ser 3, ele pode ser 1, ele pode ser meio, né? A língua acabou enrolando. Ele pode ser meio, ele pode ser 0,7. Então, a gente consegue representar uma função por infinitos números reais, tanto que ali está para todo x pertencente aos reais. Então, essa representação, ela é possível de ser feita. Essa, então, é uma função polinomial do primeiro grau, e aí você pode estar perguntando, como que eu sei que ela é do primeiro grau? Quando você tiver uma função, né, com essas características e esse elemento aqui, ó, né, na verdade, essa variável que é o x, o expoente dele aqui está subentendido, mas quando o expoente for 1 ou não tiver aqui esse expoente, é considerado uma função polinomial do primeiro grau. Como que você pode diferenciar? Se você tivesse essa função a x ao quadrado mais bx mais c.
essa já é uma função polinomial do segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente do x é 2. Aqui, ó, o maior expoente do x é 1. Mas, professora, não tem o 1 ali. E você nunca vai encontrar o 1. Mas como não tem o 1 representado, subentende-se que ele está ali. Por isso que é uma função polinomial do primeiro grau. Outra informação. O a, ele precisa ser diferente de zero. Porque se o valor do a for zero, nós não temos esse termo na função e fica só f de x igual a b. E isso não caracteriza uma função polinomial de primeiro grau, ok? Então, essa é a forma onde a, b podem assumir qualquer valor. O a ele é chamado de coeficiente angular, o b ele é chamado de coeficiente linear, o x é a variável independente e a f de x, ou também y, é a variável dependente, ok? E aqui é a forma genérica, então é uma lei que vai determinar esses valores, ou melhor, quais valores a função ela pode assumir. Qual pode ser o valor do a? O a pode ser 2, por exemplo, e o b, menos 1. Então, nós construiríamos uma função como 2x menos 1. Essa poderia ser uma função, ou uma outra como menos 3x mais 7. Quem que é o a? Menos 3. Quem que é o b? 7. Uma última aqui, como exemplo, menos x, só inverter aqui a ordem, 6 menos x. E aqui, quem que é o a e quem que é o b? Ah, professor, o a é o primeiro ali, que é o 6, o b é menos 1. Não. O a é sempre quem está com o x. Quem que está aqui com o x? Não aparece, mas é quem? O 1. Então, o a é menos 1, ok? E o b é igual a 6, tá? Então, é importante que a gente saiba diferenciar e ter esses valores para, caso precise, e nós vamos ver que o b, ele é um elemento importante da função, ok? Aqui um outro exemplo, se a gente tem uma função afim, ó, f de x igual a 3x menos 2. O a é 3 e o b é quanto? Menos 2. Essa é a representação gráfica da função. Então, é uma reta. Então, a função polinomial do primeiro grau, o gráfico é uma reta. E essa reta, ela pode assumir algumas características. Por exemplo, ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente, e a gente consegue ter e analisar como essa reta se comporta, tá? Aí você pode perguntar, professora, mas como que a gente constrói essa reta? Já já nós vamos ver como construir. E a ideia de construção da reta é aquela ideia de colocar pontos, por exemplo, o ponto x e y, que pode ser considerado o ponto A, como par ordenado, onde que o primeiro elemento ele vai ser do x, aqui, ó, e o segundo elemento ele é do y. Por meio desses pontos, a gente consegue construir retas nesse plano cartesiano. Essa é a função 3x menos 2. Nesse gráfico, nós podemos observar o seguinte, que essa reta, ela corta tanto o eixo x como o eixo y. O eixo y, ele é cortado pela reta
quando, na verdade, ele é cortado pela reta quando não. Ele é cortado pela reta no y igual a menos 2. Por quê? Porque o valor do b é menos 2. Então, informação importante. Quando você tem o valor do b em uma equação, na verdade, em uma função do primeiro grau, ou polinomial do primeiro grau, o b ele identifica o quê? Ou ele representa o quê? Onde o gráfico da função corta o eixo y. Onde cortou o eixo y? Em menos 2. Quem que é o b? Menos 2. Ok? Segunda informação importante. Eu falei onde corta o eixo y. Agora nós vamos falar onde corta o eixo x. Onde a função corta o eixo x é chamado de raiz da função. Você também pode encontrar como zero da função, que é onde a função corta o eixo x. Mas como que a gente descobre, ou como que a gente encontra esse valor, que é onde a função corta o eixo x? Nós vamos pegar a função, que nesse caso aqui é 3x menos 2, e igualar a zero, que é onde a função, ou seja, a f de x, ela é igual a zero. Por isso que também é chamado de zero da função, é onde f de x é igual a zero. Quem que é f de x? Qual que é a lei de formação? Qual é a regra da função? 3x menos 2. Então, 3x menos 2 é igual a zero. Lembrando do ensino médio, lembrando da matemática básica, aqui nós temos uma equação. Como que nós resolvemos uma equação? A ideia da equação vem da ideia de igualdade, porque o símbolo, ou melhor, o sinal que nós temos aqui é um sinal de igualdade. Então, essa igualdade precisa prevalecer. O que você faz de um lado da igualdade, você precisa fazer do outro. Aqui também é possível relacionar a ideia da igualdade com a ideia da balança de dois pratos. A balança, para você saber o peso, ela precisa estar em equilíbrio. Então, se você colocar 2 quilos do lado esquerdo, para você saber que do lado direito tem 2 quilos, você precisa ir adicionando aquilo que você deseja pesar. E do outro lado, você tem um peso lá de 2 quilos. No momento que os pratos se igualarem, ou seja, é o momento que você tem o equilíbrio entre eles. Desse lado da igualdade que tem o peso, vai ter o mesmo peso do outro lado com frutas, legumes ou o que você desejou pesar, ok? Como que a gente faz isso, né, professora? Você falou. Essa ideia da igualdade está relacionada com, vamos analisar aqui, 3x menos 2 igual a zero. Como eu quero manter em igualdade, se eu vou adicionar algum número desse lado da igualdade, eu tenho que adicioná-lo do outro. Se eu vou subtrair, eu tenho que subtrair do outro também. A nossa intenção, o objetivo que nós temos é encontrar o valor do x. Eu quero saber quem é esse valor aqui, ó, que corta o eixo x. Então, eu quero deixar desse lado da igualdade só o x e do outro um número que representa esse valor do x. Primeiro, a gente precisa eliminar esse menos 2. Com que valor eu trabalho para eliminar o menos 2? Com o seu oposto, então, mais 2. Só que se eu vou adicionar mais 2 desse lado da igualdade, eu tenho que adicionar mais 2 do outro lado da igualdade. Então, aqui eu simplifico. Mais 2 com menos 2, quem que sobrou? 3x, que é igual 0 mais 2, 2. A ideia de manter a igualdade continua. E a ideia de somar ou subtrair de ambos os lados também. E o mesmo vale se eu quero dividir ou multiplicar. Então, como a gente quer o valor de 1x e aqui tem 3, nós vamos dividir por 3 para saber o valor de 1. Que eu faço de um lado, eu também faço do outro. Simplifico 3 com 3,
aqui fica x, 2 dividido por 3, vamos representar como 2/3. Quem é o valor do x? 2/3. Professora, você fez passo a passo, né, falando dessa ideia da igualdade. Tem uma outra maneira? Tem. Lembra, né, acredito que você deva lembrar na época, se você também já estudou isso, quando, então, 3x menos 2 igual a 0. Nós queremos saber o valor de 3x, então vai ficar 3x igual, se eu tenho aqui menos 2, do outro lado da igualdade fica quanto? 2. Então, vai ficar x igual, o 3 está multiplicando o x, ele vai do outro lado da igualdade dividindo, então fica 2 dividido por 3. Ao mesmo valor que a gente encontrou nesses dois exemplos e o que a gente fez anteriormente. Então, esse ponto aqui, ó, onde o gráfico está cortando o eixo x, quanto que é? 2/3. Como que você descobre? Pega a sua função e iguala a 0. Ok? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Algum questionamento? Agora eu vou mostrar para você o gráfico da função e como a gente pode desenhar o gráfico dessa função. Aqui ao lado já está desenhado, mas eu vou mostrar para você como pode ser feito passo a passo. Primeiro, a gente precisa conhecer qual é a função. Nesse caso, a função é 2x menos 1. Como que eu construo o gráfico? Uma das formas de construir é substituir valores no x. Então, você vai na sua função e no lugar do x você troca ou você substitui por menos 1, 0 e 1. Professora, sempre vai ser esses números? Pode ser. O que eu oriento, uma dica, né, que eu costumo fazer? Se eu preciso construir um gráfico, se você for substituir valores, pelo menos 3. Um negativo, um positivo e o 0. Porque por esses 3 valores você já consegue identificar como ficará o gráfico dessa função. Você pode substituir por outros, por exemplo, 2, menos 2, 3, 5, tá? Mas pelo menos um negativo, um positivo e o 0. O que que eu fiz? Eu escolhi um x como menos 1. No lugar do x na função, eu substituí por menos 1. Então, aqui, ó, como que vai ficar? 2 vezes menos 1, menos 1. Por que que deu menos 3? 2 vezes o menos 1 é menos 2. Menos 1, menos 3. Então, o ponto é o x e o y. Quem que é o x? Menos 1. Quem que é o y? Menos 3. X, substituir no lugar do x por 0. 2 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. O outro ponto, 0 e menos 1. O outro ponto, o outro valor de x. 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Qual que é o outro ponto? 1 e 1. Ok? Então, aqui nós temos os 3 pontos que a gente pode considerá-los como A, B e C. E agora é substituir esses pontos no plano cartesiano. Menos 1 no x, menos 3 no y. Onde que está o menos 1 do x? Ó, o menos 1 do x está aqui. Onde está o menos 3 do y? Ele estaria aqui embaixo, ó, tá? Então, aqui, ó, seria o outro ponto, na verdade, o ponto A da função. Quem que é o B? 0 no x menos 1 no y. O que que significa 0 no x e menos 1 no y? Significa que no eixo x, nós não vamos marcar nada. Nós vamos apenas no y e marcar quem? Menos 1. Aqui.
E o outro, 1 e 1. 1 no x e 1 no y. 1 no x e 1 no y. Aqui, ó. Ok? Professor, esse outro aqui, vamos determinar? Então, é quando x vale 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3 é o ponto x2, y3, x2, y3. Quando você liga, ó, aqui com o mouse, nossa, professora, que coisa feia. Quando você liga esses pontos, nós temos então o gráfico da função. Esse gráfico ele é considerado como crescente. Por que ele é um gráfico crescente? Porque o valor do A, ó, ele é um valor positivo. Quem que é o A nessa função? 2. Quem que é o B? Menos 1. Veja que pelo A ser 2, que é um valor positivo, que é um valor maior que zero, essa função é uma função crescente, que está crescendo. Como também nós podemos analisar isso? Veja que se eu aumento o x do 1, ó, ele deu 1 no y. No 2, ele já está dando 3. No 4, é possível que vai dar 5. Então, eu estou aumentando os valores de x, o meu y também aumenta. Então, aqui a gente tem uma função crescente e também porque o a, ele é igual a 2, ele é um valor positivo. E quando eu tenho um outro tipo de função? Ó, um outro exemplo, menos x mais 3. Quem que é o a? Menos 1. Quem que é o b? 3. A ideia é a mesma. Escolhi 3 valores de x, menos 1, 0 e 1. Então, os 3 valores, e substituir na função. Aqui no lugar do x, eu substituí primeiro por menos 1, depois por 0, depois por 1. Vamos fazer o primeiro. Então, ficou menos. Esse menos é da própria função, então eu vou repetir. Quem que é o x? Menos 1. Mais 3. Menos com menos, mais 1 mais 3, 4. Por isso que a gente tem aqui menos 1 e 4. Depois, menos 0 mais 3, 3. Menos 1 mais 3, 2. Temos os 3 pontos e é possível substituir no gráfico. Menos 1 e 4, ó. Menos 1 no x, 4 no y. Esse é o ponto que a gente pode chamá-lo de A. 0 e 3. 0 no x, 3 no y. Esse é o B. E o C, 1 no x, 2 no y. Olha a diferença de uma função para a outra. O que aconteceu, né? Qual foi, então, essa diferença entre elas? Para a gente visualizar, quando eu tenho uma função que ela é chamada de crescente e quando eu tenho uma função que ela é chamada de decrescente. Por que essa é uma função decrescente? O A, ele é menos 1. Ele é menor que 0. E olha o comportamento da função, ó. O gráfico está decrescendo. Conforme nós vamos aumentando o valor do x, olha o que acontece com o y. O x, vamos analisar no menos 1. O x era menos 1, o y 4. Quando o x foi para o 0, o y foi para o 3. Quando o x foi por 1, o y foi para o 2. Quando o x foi para o 2, o y foi por 1. Foi para 1. Então, ele foi diminuindo. Então, a gente tem uma função decrescente. Tá? Então,
aqui, quando a gente compara as duas, ó, uma está crescendo, né? Então, é como se ela estivesse aumentando. E a outra? Decrescendo. Ela está diminuindo. Então, a gente precisa saber essa diferença entre elas, conhecer e saber como que é possível fazer essa diferenciação entre elas. E aí, tudo bem? Até aqui tranquilo? Ah, outra coisa que eu quero mostrar para você. Nesse exemplo, aqui nós tínhamos a função 2x, menos 1. Deixa eu só confirmar para não falar errado. 2x menos 1 e a outra era menos x mais 3, né? F de x. Nós vimos que o b, que é esse coeficiente aqui, ó, que é o número, aqui no caso 3 e aqui no caso é menos 1, é onde o gráfico corta qual eixo? Y. Olha aqui, ó. Essa cortou no menos 1 e essa aqui cortou aonde? No 3. Só que nós também vimos que é possível saber em qual elemento o gráfico corta o eixo x. De que forma? Iguala a função, aqui nesse caso 2x menos 1 a 0. Então, nós temos que 2x é igual a 1, x é igual a meio, ou 0,5 ou 1 meio. Veja que exatamente onde esse gráfico está cortando. Ó, entre o 0 e 1, exatamente, na metade entre o 0 e 1. Então, esse ponto onde o gráfico está cortando o eixo x é meio. E eu falei em ponto, qual que é a coordenada desse ponto? No x, ele é meio, e no y ele é o quê? 0, ok? E nesse outro exemplo, onde que está cortando o eixo x? Aqui nós temos certinho onde que está, ó, no 3. Mas, professor, e se eu não tivesse o 3 ali, como que eu acharia? Pega a função menos x mais 3 e faz igual a 0. Como que fica? Menos x é igual a menos 3. Aqui nós multiplicamos ambos os termos por menos 1. Então, o x ele é igual a 3. Positivo. Aqui ele era meio. Certo? Então, a gente consegue, independente do tipo de função, independente do comportamento da função, identificar qual vai ser o elemento onde, na verdade, qual vai ser o número que representa onde o gráfico está cortando o eixo x e também o eixo y. Eixo y é no B e o eixo x nós vamos igualar a função a 0. Vamos ver uma situação problema que vai aplicar essa ideia do que nós falamos dessa função polinomial do primeiro grau. À medida que o ar seco move-se para cima, ele se expande e esfria. Se a temperatura do solo for de 20 graus Celsius e a temperatura a uma altitude de 1 quilômetro for de 10 graus Celsius, letra A, expresse a temperatura T como uma função da altitude H em quilômetros, supondo que o modelo linear seja apropriado. O que é esse modelo linear? Lembra que eu falei que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta, e essa reta tem um comportamento linear? Então, é com essa função aqui que a gente vai trabalhar. Então, é dessa forma que nós vamos expressar, mas com valores para o A e com valores para o B. O item B.
qual é a temperatura a 2,5 quilômetros de altura. E aí, como será que a gente pode analisar essa função? Então, a gente vai analisar e vamos construir essa função. Então, nesse item A, o que nós temos? Deixa eu só mudar aqui uma coisinha. Então, vamos lá. A temperatura, ela pode ser dada, né, por M vezes H mais B. Foi dito no enunciado que a temperatura, ela vai ser de 20 graus quando tiver uma altitude igual a zero. Então, se a gente substitui, deixa eu voltar aqui para mostrar uma coisa. Ó, à medida que o ar seco move-se para cima, ele se expande e esfria. Se a temperatura do solo for de 20 graus Celsius, temperatura do solo. Então, a gente tem aqui uma altura H igual a zero. E a temperatura a uma altitude de 1 quilômetro, aqui a altura é igual a 1. E a temperatura já é 10 graus Celsius. Expresse a temperatura T em graus Celsius como uma função da altitude em quilômetros, supondo que o modelo linear seja apropriado, tá? Então, é isso que a gente está fazendo. Eu quero saber que poderia ser um valor A, tá? AH mais B. Mas o H é o que vai mudar, que é a altura que está mudando, em consequência, a temperatura também muda, certo? Quando a altura é zero, a temperatura é 20. Então, a gente pode vir aqui na função inicial e substituir no lugar da temperatura o 20 e no lugar da altura o zero, tá? Então, aqui vai ficar M vezes zero, que é zero, 20 mais B. 20 é igual a B. Então, nesse caso, o B, ele é igual a quanto? 20. Então, nós podemos voltar aqui nessa função e substituir por 20. Só que lá no enunciado também disse que quando a gente tem uma temperatura igual a 10, a altura é igual a 1. Vamos voltar na função novamente e substituir o T por 10 e o H por 1. E a gente já sabe quanto vale o B, é 20. Então, essa aqui é a função, ó, 10 igual a M vezes 1 mais 20. Quem que é o valor do M? Menos 10. Temos todos os valores. O T é a temperatura. Ela vai variar de acordo com a altitude. Quem que é o M? Menos 10. Quem que é o B? 20. Então, a função, nós já temos, ó, menos 10H mais 20. E com essa função, a gente consegue determinar a temperatura em diferentes alturas, com 2 metros, 2,5, 5, 5,5, 7, 10 metros, tá? A gente consegue. O item B pedia qual que era a temperatura quando tivesse a uma altitude de 2,5 quilômetros. Então, nós vamos voltar na função, qual que é a função? T igual menos 10 mais 20. Deixa eu só colocá-la aqui. Ó, menos 10 mais 20. Então, aqui no lugar, menos 10H, né, mais 20. Aqui no lugar do H, nós vamos substituir por 2,5. Então, fica menos 10 vezes 2,5 mais 20. Quando você multiplica menos 10 vezes 2,5, nós temos menos 25. Menos 25 mais 20 é menos 5 graus Celsius. Então, significa que a uma altitude, ou seja, a uma altura de 2,5 quilômetros, a temperatura ela é negativa, de menos 5 graus Celsius. Ok?
Então, essa foi uma situação problema envolvendo essa ideia de função do primeiro grau. Aplicamos essa ideia, você viu como determinar essa lei de formação, que era a função, e substituímos os valores. Aqui eu tenho uma atividade que eu gostaria que você realizasse, que é de uma empresa de táxi, né, de uma corrida de táxi. A Bastel Engenharia precisa enviar um de seus funcionários para fazer vistoria em um prédio que fica a 8 quilômetros da empresa. Qual táxi a empresa deve chamar para economizar na corrida? O Anditáxi, esse em amarelo, ou o Voo de Táxi, esse em verde? Veja que ambos têm uma, uma representação para a função. O táxi, né, a empresa em verde vai ter uma representação e a empresa em amarelo vai ter outra. O funcionário, né, ele precisa andar 8 quilômetros. Será que compensa chamar qual? A Anditáxi ou a Voo de Táxi? Então, eu vou deixar um tempinho para você analisar, resolver essa situação. Então, analisa ali como está sendo cobrada essa corrida de táxi e toma a decisão. Qual é a melhor ou a mais vantajosa nesse momento para a empresa? Já eu retomo e a gente faz essa correção juntos.
Vamos então retomar e ver qual é a empresa que seria mais vantajoso chamar para economizar nessa corrida de táxi? Veja, uma tem uma situação, uma explicação, e a outra possui outra explicação. Vamos analisar primeiro a Anditaxi. Ela cobra R$ 6,00 pela bandeira inicial e 3 por quilômetro rodado. O que significa isso? Significa que esses R$ 6,00 é um valor chamado de valor fixo. Não vai mudar, tá? Agora, o 3 por quilômetro rodado, o que está variando? A quantidade de quilômetros. Se andar 1, 3 vezes 1. Se andar 2, 3 vezes 2. Se andar 3, 3 vezes 3. Por isso, essa é a representação da função da Anditaxi. 3x mais 6. E da Voltaxi? A Voltaxi, ela cobra R$ 4,00 por quilômetro rodado. 4x. Quem vai variar? O x. Aqui são duas situações diferentes. Uma, independente da quilometragem que você percorre, ela cobra um valor fixo. A outra não. A outra só vai cobrar em cima da quilometragem rodada. Qual era a quantidade de quilômetros? 8. Então, o que a gente faz agora? Vamos substituir na função o x por 8. Tanto na Anditaxi como na Voltaxi, para saber como que vai ficar, ou melhor, qual o valor que eles vão pagar. Então, na Anditaxi, 3x mais 6, 3 vezes 8, 24, 24 mais 6, 30. Então, se a empresa, né, lá do João, chamar essa Bastel, né, chamar a Anditaxi, vai pagar R$ 30,00. E se chamar a Voltaxi, 4 vezes 8, R$ 32,00. Qual que é mais vantajosa? A Anditaxi, ela é mais barata, né? Ali está economizando R$ 2,00. Ah, mas é muito pouco, professora, mas já é um valor que pode ser economizado. Aí poderia te perguntar, em qual situação as duas empresas de táxi se equivalem? Ou seja, em qual é a quilometragem em que o preço entre elas é o mesmo? Seria no x igual a 6. Como que nós encontramos esse valor? Quando você pega a função de uma e iguala a função da outra. Significa que o valor das duas será o mesmo naquele valor de x. Trabalhando com a equação aqui, ó, 3x mais 6 igual a 4x. Eu deixei primeiro 6 e o 4x menos 3x ficaram do outro lado da igualdade. 6 é igual a x ou x é igual a 6. O que você poderia ter feito? 3x menos 4, x igual a menos 6, né? Porque o 6 foi para o outro lado da igualdade. 3x menos 4x, menos x igual a menos 6. Multiplica por menos 1, nós havíamos feito isso um dos exemplos, ó, x igual a 6. Então, quando a empresa tiver, né, se a pessoa precisar andar 6 quilômetros, independente se você chama a Anditaxi ou a Voltaxi, o preço que você vai pagar vai ser o mesmo. Então, veja, ó, aqui nessa tabela. Se você andar 1 quilômetro, é mais vantajoso você ir na Anditaxi. Deixa eu só conferir na Anditaxi, isso mesmo. Ó, aqui é a Andi, aqui é a Voltaxi. Se você rodar 2, 12 e 8, a Andi é mais cara, a Voltaxi é mais barata, né? A mesma coisa para 1. 3 quilômetros, a Anditaxi é mais cara. 4 quilômetros, a Anditaxi é mais cara. 5, a Anditaxi continua. 6, o valor é o mesmo, então independe de qual das duas você chamar. 7,
Veja que a partir aqui, ó, 7 quilômetros muda. A Anditáxi fica mais barata do que a Volttáxi. E isso pode ser visto no gráfico. Ó, a Anditáxi fica mais barata quando a quilometragem é maior que 6. Se for menor que 6, ela é mais cara. E a Volttáxi é mais barata quando for menor que 6 quilômetros. Ok? Então, olha a análise que a gente fez nessa situação, levando em consideração essas duas situações, né? Uma empresa e outra empresa, e isso pode ser feito com diversas situações. Uma empresa de determinadas peças, qual é o momento que o preço, o custo daquelas peças ele vai ser o mesmo, ou lucro, quando, a partir de qual quantidade de peças o lucro de uma vai ser maior que o lucro da outra. Então, são muitas situações que podem ser analisadas, ok? Estamos quase no final da aula, mas eu gostaria apenas de mostrar para você essa função polinomial do segundo grau, ou também chamada de função quadrática, para a gente diferenciá-la da função afim, ou a função do primeiro. Ó, na função afim, vou escrever ela aqui em cima, é ax mais b. Certo? Eu falei do expoente 1 aqui, ó. Então, por isso que ela é chamada de função polinomial do primeiro grau. O maior expoente do x é 1. Olha a função quadrática como ela é escrita. Ax quadrado mais bx mais c. Quem que é o maior expoente do x? 2. Por isso que ela é chamada de função quadrática ou função do segundo grau. O A e o B e o C são coeficientes, então nós poderíamos ter, por exemplo, essa seria uma função quadrática, ó, menos x quadrado mais 2x menos 3. O A, quem é o A? Menos 1. Quem que é o B? 2. Quem que é o C? Menos 3. Ok? Na próxima aula, nós vamos falar mais desses valores, né? Nós íamos falar da função quadrática ou função polinomial do segundo grau, ela recebe esses dois nomes. Quem é o valor do A ali? Menos 1. Quem é o valor do B? 2. Quem é o valor do C? Menos 3. E a gente vai ver mais características dessa função. Como encontrar, como construir o gráfico, que é o gráfico da função quadrática, nós vamos ver que é uma parábola, ok? E outras características que a gente tem da função polinomial do primeiro grau, tá? Ou também chamada de função afim, porque é importante a gente conhecer e saber as características dessas funções. Então, só recapitular o que nós falamos de hoje, né? Entre o que falamos na aula anterior e hoje. Na aula anterior, nós falamos das ideias de domínio, contradomínio e imagem da função, que uma função é uma relação entre dois conjuntos. Hoje, nós falamos da função afim, f de x igual a x mais b. Por que ela é chamada de função afim ou função polinomial do primeiro grau? O maior expoente do x é 1. O gráfico é uma reta, podendo ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Quando o A ele é maior que 0, é uma reta crescente. Quando o A for menor que 0, ela é uma reta decrescente. E lembre-se, o número que corta aqui, ó, na verdade, onde o gráfico corta o eixo Y é o B. Então, os principais, né, de forma resumida, esses são os principais pontos que nós temos, ok? Um questionamento do Vitor. Isso aí, as aulas elas ficarão gravadas, tá bom, Vitor? E você, em outro momento, poderá assistir
novamente essa aula. Desejo uma ótima semana a todos, bom descanso, bom trabalho, bons estudos. Se cuidem, estamos num momento bem difícil das nossas vidas, mas vamos nos cuidar. Grande abraço a todos e até a próxima aula.